Olá, meus queridos irmãos e meus amigos que acompanham o nosso canal, o Espada de Dois Gumes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Espero que esteja tudo bem com você, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com Israel no capítulo 17 do livro de Êxodo. Neste capítulo, a Bíblia diz que Israel saiu do deserto de Sim em direção a Refidim. E quando ali chegou, mais uma vez o povo passa por momentos difíceis, eles não encontram água. E a Bíblia nos diz que por causa disso, eles contendem com Moisés. O versículo 7 do capítulo 17 nos diz o seguinte: E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, pela contenda dos filhos de Israel, porque ali tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? A palavra de Deus nos diz que quando o povo contendeu com Moisés, Moisés mais uma vez clama ao Senhor. E ele diz a Deus: Senhor, o que farei com este povo? Por pouco eles não me apedrejam. E ali Deus orienta Moisés, que vai até Horebe e ali fere a rocha com a sua vara, e da rocha saem águas, para que o povo beba e sacie a sua sede. O que é interessante nessa passagem, o que é novidade na verdade, não é que o povo reclame, não é que o povo murmure, pois nós já vimos no vídeo passado que o povo já havia murmurado algumas vezes no deserto diante das privações que passavam. Mas o interessante é que esta passagem em especial, ela traz duas coisas distintas que além da murmuração, Israel acrescentou ao seu pecado. Diz aqui o versículo que nós lemos que eles contenderam e que eles tentaram. Por isso Moisés dá nome àquele lugar. A contenda, a murmuração, a reclamação do povo foi tão intensa que Moisés fez daquele lugar um marco. E nós vamos ver no decorrer da Bíblia Sagrada, lá em Deuteronômio, quando Moisés traz à lembrança todas as coisas que aconteceram no deserto, quando o povo está prestes a entrar na Terra Prometida, ele traz esse episódio à tona, ele lança em rosto esse momento que o povo tentou o Senhor, que o povo contendeu com ele. Então Moisés dá nome a esse lugar, ele chama Massá e Meribá. Massá significa provocação, significa tentação. E a palavra tentar na Bíblia, especial nesse contexto, significa colocar alguém à prova para avaliar a sua capacidade. Era isso que Israel estava fazendo naquele momento que eles contenderam com Moisés e eles brigaram por água. Eles não clamaram, não oraram, não pediram, não suplicaram ao Senhor, mas eles provocaram a Deus, provocaram a liderança, colocaram Deus no canto da parede, tentaram avaliar a capacidade de Deus de cuidar daquela congregação. Ora, este era o mesmo Deus que tinha tirado o povo do Egito com mão poderosa, que tinha feito distinção entre o povo de Israel nos momentos das pragas. A Bíblia diz que quando o Senhor feria o Egito com uma praga, no meio do povo dele, ali em Gósen, onde o povo vivia, aquela praga não chegava. Quando os egípcios estavam em trevas na praga da escuridão, havia luz no meio do povo de Deus. Quando as rãs, quando os piolhos, quando os gafanhotos atacaram os egípcios, no meio do povo de Deus havia paz, havia tranquilidade. Então Deus fez distinção no Egito, Deus cuidou do povo no deserto até aquele momento, suprindo todas as suas necessidades, mas mesmo assim o povo estava tentando saber a capacidade do Deus Todo-Poderoso. Que coisa terrível! Isto serve de alerta para nós. Não devemos jamais tentar o Senhor. Moisés estabeleceu ali um marco. Naquele lugar, o povo
começou a ultrapassar os limites. Moisés estabeleceu um marco, dando nome àquele lugar, para que o povo não esquecesse que Deus tinha ficado profundamente chateado com a tentação e com a contenda que o povo ali tinha feito. Então, Massá significa provocação, tentação. E Meribá significa exatamente contenda, briga, discussões acaloradas. Foi assim que sucedeu naquele lugar. Foi dessa forma que o povo provocou a ira ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus, mais uma vez, responde com milagre. O povo tem sim a sua sede saciada, tem, de certa forma, o seu desejo cumprido, mas Deus estava profundamente angustiado, desgostoso e triste pela atitude do povo. Lá no Salmo 95, é um salmo de adoração a Deus, né, que faz um convite para nos prostrarmos, para nos adorarmos. A Bíblia diz: não endureçais o vosso coração, disse o salmista, como fizeram os filhos de Israel em Massá e Meribá. Então, a Bíblia está sempre nos alertando sobre esse episódio de tentação, de murmuração que o povo fez diante do Senhor. Isso prova que foi algo marcante, que foi algo que verdadeiramente impactou a relação de Israel com Deus. Às vezes nós temos uma falsa sensação de que os milagres de Deus são provas do seu contentamento, e isso não é verdade. Diz a Bíblia que durante 40 anos Deus esteve desgostoso com Israel no deserto. Lá no Salmo 95, o mesmo salmo que citamos agora, diz isso. Durante 40 anos Deus esteve desgostoso. E a gente vê que nesses 40 anos Deus operou milagres maravilhosos no meio daquele povo. Mas o seu coração estava angustiado, porque Deus não recebia do povo a adoração, o respeito que esperava. Existe algo que se esconde por trás da murmuração. Existe algo que se esconde por trás da contenda e da prova, da tentação que Israel fez diante de Deus. E o que se esconde por trás de tudo isso é a falta de confiança no Senhor. Porque quem confia em Deus não murmura, quem confia em Deus não contende, quem confia em Deus não coloca a Deus contra a parede, porque sabe que Ele é o que guia a nossa vida, é o que dirige os nossos passos e que Ele cuida de nós e vai sempre conduzir o nosso barquinho ao porto seguro. Esse episódio de Israel, a sua murmuração, a sua contenda em Massá, me faz lembrar de algo que aconteceu com os discípulos. No capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35, a Bíblia conta que os discípulos de Jesus iam passar para o outro lado. E quando eles iam passar para o outro lado, surgiu uma grande tempestade. Só que neste momento Jesus estava dormindo. E os discípulos, sem saber o que fazer, quando as ondas se levantavam e entravam no barco, eles acordaram o mestre. Mas não acordaram de uma forma confiante, não. Eles acordaram, de certa forma, murmurando. E eles disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus levantou-se, repreendeu o vento, repreendeu o mar, fez-se bonança naquele barco e ele, como uma repreensão, disse para os discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? Deus espera que a nossa fé seja eficaz, que a nossa fé se manifeste exatamente nos momentos de provação. Israel não manifestou a sua fé, manifestou a sua desconfiança no cuidado de Deus. Mas Deus quer que manifestemos a nossa fé, tal como aquele centurião que está escrito lá em Mateus, no capítulo 8, que chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu servo está paralítico e gravemente atormentado. Eu preciso que o Senhor o ajude. E Jesus disse para ele: eu irei lá e o sararei. Mas ele disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto.
Manda apenas uma palavra que o meu servo sarará, porque eu sou homem sob autoridade e eu tenho homens sob o meu comando. E eu sei que quando eu digo para um servo, faz isto, ele faz. Quando eu mando vai a tal lugar, ele vai. Eu sei que eu, como homem de autoridade, existe alguém que me obedeça. Então, o que aquele homem estava dizendo? Senhor, eu sei que tu tens total autoridade. Se tu deres ordem para a enfermidade vai embora. E assim Jesus fez. Jesus disse, homem, quão grande é a tua fé. Como tu crestes, vai ser feito da forma como tu crestes. E a Bíblia diz que o criado daquele homem foi sarado. Nós precisamos crer como aquele centurião, que apenas uma palavra da boca de Deus é suficiente para cessar qualquer situação adversa que estejamos passando. E se esta situação, se este problema, se este deserto que nós estamos enfrentando não chegou ainda ao fim, é porque algo Deus tem para nos ensinar neste deserto. Vamos crer que o Senhor tem autoridade para cessar as ondas, para cessar o vento forte. O Senhor tem autoridade e domínio sobre todas as coisas que existem debaixo do céu. Mas a Bíblia nos diz que para tudo há um tempo determinado por Deus. E precisamos, como servos, esperar no tempo que o Senhor determinou para fazer a sua vontade. Eu gostaria de encerrar esta palavra deixando para você um versículo que está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14. A Bíblia nos diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Esta é a vontade de Deus, que nós tenhamos confiança nele e que nós só abramos a nossa boca para agradecer, para dizer palavras de confiança, palavras que provem que nós acreditamos que o nosso Deus está no controle das nossas vidas. Eu desejo que a bênção de Deus esteja contigo, que o Senhor te ajude a superar as dificuldades da vida, a passar por este deserto sem murmuração, sem contenda, sem tentar ao Senhor, mas sempre confiando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Que a paz do Senhor seja contigo em nome de Jesus. Amém.